noite com todos os irmãos. Então a gente está dando aí sequência nos nossos vídeos. Nessa gravação eu quero passar para os irmãos, né, depois de ter postado ali aqueles links com algumas orientações, foi introduzido e demonstrado a diferenciação da forma de segurar o arco da escola russa, da escola franco-belga, né? E hoje eu vou passar um passo a passo para facilitar essa empunhadura de arco. Antes, irmãos, eu queria comentar sobre algo que a gente costuma ouvir muito sobre o violino na orquestra, né? A gente ouve muito dizer que o violino é o instrumento mais difícil de se aprender. E eu acho interessante para aqueles que ensinam, né, a gente sempre deixar o aluno ciente dessa responsabilidade, irmãos, que realmente o violino tem as suas dificuldades, né? A gente sabe que, diferente dos instrumentos de cordas populares, né, o violino não tem as casas, né, os trastes que definem ali os semitons, a mudança dos semitons. E muito além disso, irmãos, a gente tem que deixar o aluno ciente que o violino ele é um instrumento 2 em 1, né? Às vezes a gente preocupa muito que a afinação, o som depende aqui só da mão esquerda, né? Mas nós temos que lembrar que o violino é violino e arco, né? Então a técnica do arco, a forma de segurar, de dominar o arco, também influencia muito no resultado sonoro, né? Na afinação e assim por diante. E esse é mais um ponto que a gente tem que deixar o aluno ciente, né? E dizer a ele que ele tem que manter uma rotina de estudo em casa. Não adianta querer deixar para pegar o instrumento só no grupo, no dia do grupo de ensino, né? Então, irmãos, uma coisa bem interessante de comentar também é que essa forma certa de segurar o arco, muitas vezes a gente até tem ciência que ela existe, né? A gente vê nos métodos, nas primeiras folhas, ouve falar, mas muitas vezes a gente acaba deixando passar desapercebido. Por quê? Como a gente sabe, irmãos, a forma certa de segurar o arco não é a mais confortável. A gente sabe, irmãos, que é muito mais confortável o nosso polegar ficar nessa posição, para fora ou retinho, do que para dentro, né? Da mesma forma, o dedinho, muitas vezes a gente deixa ele assim, retinho, mas o correto, que seria arcado assim, a gente tem mais dificuldade. E devido a essas dificuldades, que a gente acaba deixando passar batido, né? A gente não tem aquele estímulo para iniciar já o estudo do violino na forma correta em relação à postura aí da mão, a posição da mão. E a gente também sabe por experiência que não adianta, mesmo que o professor saiba o correto, né? Aí na escolinha, ou com um aluno, ele mostra, ó, essa aqui é a forma certa de segurar o arco, tá? Você vai fazer assim. Beleza, aí o aluno vai pegar o arco, ele vai olhar na mão do professor e pode ser que ele até consiga, a princípio, né, mesmo com a ajuda da outra mão, organizar os dedinhos certinho e fazer uma cópia, né? Porém, isso aqui logo vai ser esquecido. Isso aqui vai ser esquecido. Essa forma vai ser esquecida, irmãos, justamente porque, vamos dizer assim, a musculatura dos dedos ainda não está preparada para seguir essa forma, né? E aí justamente onde entra aquele conceito que o professor Ricardo Sander comentou sobre a memória muscular. E é aí também onde entra os exercícios que eu vou passar para os irmãos, porque esses exercícios vão trabalhar essa musculatura, né, dos dedos, de maneira a que quando o aluno, depois de passar pelos exercícios, pegar o arco,
ele já vai conseguir segurar, vamos dizer assim, de forma automática, corretamente, né? Sem precisar da ajuda da outra mão para ficar modelando e assim por diante. Já vai ficar automático. Por quê? Vamos dizer assim, a gente acabou ativando, né? Redefinindo a memória muscular de cada dedo da mão direita, certo? Então, para dar sequência, irmãos, eu vou mostrar o passo a passo para definir essa forma e depois eu quero demonstrar os 3 primeiros exercícios que vão trabalhar, conforme eu disse, a musculatura dos dedos. O primeiro passo que eu costumo passar para os meus alunos é o seguinte: a gente vai trabalhar com a caneta, né? Isso aqui já é conhecido por muitos. Eu peço para os alunos sempre estenderem a palma da mão dessa forma e vocês conseguem perceber que eu já fiz uma marcação aqui, né? A gente sabe que o nosso dedo é dividido em falanges, certo? A próxima missão aqui é fazer com que o cantinho aqui do nosso polegar encontre com esse ponto aqui, certo? Então, eu vou fazer vagarosamente isso aqui, certo? Ó. Percebe aqui, esses 2 dedos têm que estar relaxados, eles ficam arcados, né? E se eu levantar esses 2 dedos do meio, o que a gente vai perceber? Quem está de frente comigo consegue visualizar perfeitamente a unha do meu polegar, certo? E a gente percebe também o quê? Que o meu polegar, ele está em diagonal, certo? Ele não está nem horizontal, nem vertical. Ele fica na diagonal. E é justamente assim que ele vai ficar colocado no arco, certo? Vou mostrar mais de perto aqui esses pontos de contato, né, desse primeiro passo. Conforme os irmãos podem ver, a divisão aqui entre a primeira e a segunda falange, bem centralizado, né? E o polegar, a gente encosta a quininha aqui, ó, no começo da unha, né? Depois vocês vão ver que para segurar o arco corretamente, a gente acaba até meio que deformando esse polegar aqui, porque acaba pesando, né? E ele fica assim a princípio. Agora, irmãos, a gente já pode pegar a caneta para dar sequência, né? Aquele mesmo movimento, eu vou repetir ele, certo? A diferença é que agora, entre esse ponto de contato aqui, vai ficar a minha caneta, certo? Então, eu volto a estender a mão, coloco a caneta aqui à frente e repito aquele mesmo processo. Eu posso começar pelo polegar, colocando a caneta justamente sobre aquela área que foi pintada ali do meu polegar, certo? Depois eu venho aqui com esses 2 dedos por cima, juntinhos, né? Também, ó, bem relaxados e arcados. E agora, para concluir, eu vou trabalhar esses 2 dedos que ficaram aqui sem nenhuma ação por enquanto, né? O indicador, ele faz uma espécie de gancho, ele fica um pouco mais à frente, certo? Então eu vou abraçar aqui a caneta. E é interessante que o ponto de contato aqui seja o limite aqui da divisão da falange ou a própria espaço aqui da segunda falange, certo? Assim. Ele não pode ficar muito abraçado, porque senão eu já perco o domínio do arco. Também não pode ser muito na ponta, certo? E por fim, o dedinho, né, que ele é bem característico, aí caracteriza bem a forma do prato belga, ele vem por cima do arco, arcado assim. Ó.
certo? Estendendo aqui, a gente tem que fazer uma leve inclinação nesse sentido, né? Não pode ficar assim. No vídeo do professor Ricardo, ele também comenta sobre isso. A gente tem que fazer uma leve inclinação. Ó. E o próximo passo agora é a gente aplicar isso aqui no arco e dar sequência com os 3 primeiros exercícios.